Olha, eu quero colocar uma questão polêmica aqui. Se você discordar, você coloca o seu comentário aqui. Mas eu acredito que o Haddad seja o principal ministro do Lula. Para mim, o Haddad hoje é o melhor ministro do Lula. Não é só isso, eu acho que o Haddad é também o principal nome para suceder o Lula depois da reeleição. Para mim, o Lula está reeleito. Apesar de todos os problemas, apesar da grita da extrema-direita, eles ainda não têm um candidato que possa fazer frente ao Lula. E acredito que nesses próximos 2 anos o Lula vai se mostrar ainda mais, como está acontecendo agora em Rio Grande do Sul, mostrando um ser humano ali, né? Não um saco de cocô como era o Bolsonaro e esse pessoal da extrema-direita. Então o Lula está reeleito. E depois, daqui a 6 anos, é o Haddad. O Haddad é o cara mais preparado. Me entristece muito ver que São Paulo preferiu colocar esse lixo, esse assassino do Tarcísio para governar o estado. É uma coisa assim assustadora. Um sujeito que bota a polícia para matar gente na rua, para agredir manifestante. Agora, né, ontem, São Paulo foi lá e aprovou essa porcaria, essa miséria que é essa escola cívico-militar. E São Paulo se afundando no lixo do extremismo, colocando a perder anos de desenvolvimento. Então, aí vai lá e elege um vagabundo como esse Tarcísio, no lugar do Haddad, que poderia estar trazendo soluções espetaculares para São Paulo. É uma pena, mas é a realidade, temos que lidar com isso. Daqui a 6 anos teremos Haddad na presidência da República. E o que você vai ver aqui, você vai dar boas risadas para você entender o que é. Por um lado, a extrema-direita, o que são esses otários da extrema-direita, e por outro lado, um político preparado, tarimbado, um cara com conhecimento de causa, um cara que é inteligente para um carvalho, essa é que é a verdade. E como que fica, assim, deslocado a realidade. Você imagina um sujeito como Abílio Brunini, quer ser prefeito, e se bobear, o povo ainda pode dar um trem qualquer no povo, como se diz lá em Poços de Caldas, dar um trem qualquer, e o povo ainda pode querer eleger esse caboclo. Mas você vai ver aqui os embates, você não vai acreditar. Kim Kataguiri, o tanto que esses caras são rastejantes, Felipe Barros. Vou trazer tudo isso para você agora. Já é o 3º vídeo de hoje, e a única coisa que eu peço, dê o like no vídeo, para outros brasileiros como você acompanhar. Gente, nós tivemos um problema aqui com o nosso IBEST, eu coloquei o link tava dando pau. Agora tá o link certo, então vá aqui no primeiro comentário fixado, vote no IBEST urgentemente. Estou ajoelhando, quer que eu ajoelhe aqui? Estou pedindo de joelhos para você, vote no nosso IBEST, tá bom? E vamos então, deixa eu ver quem eu vou trazer aqui. Vamos começar com Felipe Barros. Felipe Barros tentou dizer para Haddad que o governo Lula é gastão. Aquela coisa de mitagem. Quando você vê esses vagabundos mitando, esse pessoal de extrema direita, eles só colocam a pergunta deles. Então eles fazem uma pergunta bem elaborada, mas eles não colocam a resposta. Aqui é um trechinho da pergunta, mas o que interessa é a resposta, olha só. Né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. Não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio
Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no Estado de São Paulo. Aí o Estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Presta atenção, coisa ruim. Vagabundo. Tá pagando o calote do Bozo. O Bolsonaro é caloteiro. Então presta atenção. E outro que passou a vergonha lá foi o Bruninho, né? Que você imagina. Um cara que é contra a vacina, que fala a respeito de... que fala que não existe aquecimento global. Esse pessoal terraplanista, falando que o Haddad é negacionista. Tudo para quê? Para o que eu digo para você, para mitar. Aí grava as perguntas, ele todo corajosão, ele todo... eu sou o cara. E não coloca a resposta. Aqui eu trago a resposta para você. O senhor é um negacionista da economia? O senhor não acredita na economia? Na ciência da economia? O senhor não acredita nos números? É um negacionista dos números, negacionista das exatas? Porque não faz o menor sentido. O valor do arroz está difícil, e antes já estava difícil, antes da tragédia do Rio Grande do Sul, já estava difícil. O valor dos produtos estão difíceis. A picanha não chegou no prato do brasileiro, aumentou o número de desemprego, aumentou o número de empréstimo, os bancos estão só ganhando no governo Lula e ele está com greve na área da educação por causa dos cortes. O senhor é um negacionista? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda e queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem Deputado gosta Abílio, vai. por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas. Porque, sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico. Respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que você está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. Ah, vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote, em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo, eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a Vossa Excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo todos nós aqui. O ministro educadamente escutou Claro, todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. De ordem. O artigo 256
diz que ele não deve se desviar dos assuntos. Não. E ele está falando de outros assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu. Está respondendo a todos os assuntos. Desviou o foco. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. Ouviu atentamente. O senhor me chamou. O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. Da economia. O senhor nega. O senhor nega o calote? Peraí. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Eu estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto. Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclama. Se não chegar, só pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote, o senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Não seja assim, deputado. Não seja assim. O senhor nega o calote? O senhor nega o calote? Caloteiro. Caloteiro. Desastre. O Bozo foi um desastre. Uma porcaria. Foi o pior presidente da história do país. E de todos os tempos. Para mim é o pior do mundo, do universo. Mas eu quero trazer uma coisa aqui para você, importante. Eu vou trazer essa fala aqui do Haddad. Estamos falando da Comissão de Finanças, tá? Eles tentaram de todas as formas acuar o Haddad. Levaram o Haddad lá para fazer o que eles querem fazer com a maioria dos ministros. Tentaram fazer com todo mundo, todos os ministros que foram até o Congresso para atender a população e os deputados, tentaram humilhar, espezinhar, fazer de tudo. Se deram muito mal com o Dino, se deram muito mal com o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio, e estão se dando muito mal aqui com o Haddad. Hoje foi uma tragédia para eles. E o Haddad fala uma questão que eu considero fundamental, muito importante. Qual é a diferença entre uma venda feita aqui no Brasil para uma venda feita na China? Por que que na China essa venda tem que ser diferente do que qualquer venda aqui no Brasil? Isso eu acho fundamental, gente. Porque isso abre a cabeça das pessoas para as pessoas entenderem. Ah, Cláudio, mas você está defendendo tributação? Eu estou defendendo que todos tenham os mesmos direitos e deveres. Porque, veja bem, se eu estiver vendendo em qualquer lugar do território nacional, eu sou tributado. Mas se eu pego aqui a minha malinha e vou vender a mesma coisa que eu vendo aqui, só que na China, eu não sou tributado. E aí o próprio Haddad cita o exemplo de um sujeito que diz, né, vender de pessoa para pessoa 12 milhões. Falando, como assim? Então, quer dizer, a venda é a venda. Se todos aqui são tributados, por que que somente aqueles que estão na China não podem ser tributados? E esse pessoal, eles odeiam de morte a China, mas ficam defendendo. Então, nesse ponto, é importante esclarecer. Vamos a esse trecho. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. Tá? Falando português claro. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles vão dizer, nós avisamos. Nós avisamos. Teve um nome estrangeiro que um único remetente mandou 17 milhões de remessas para o Brasil, como se fosse pessoa a pessoa. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada. Deixando a boiada passar. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, que está no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente, com
há preocupação com a opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. A minha opinião pessoal é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então, a preocupação do comércio é legítima, na minha opinião. A preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima. Mas precisa haver um entendimento dos três poderes em torno dessa questão que saiu do controle, não agora. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019, em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Eu fico admirado de ver como isso não foi objeto ainda de uma investigação. Por que isso aconteceu? Se tivesse resolvido na origem, nós não teríamos o problema que temos hoje. Aqui eu vou trazer um desdobramento com a pergunta do Kim Kataguiri, que esse foi um momento assim sublime. Esse foi um dos grandes momentos. Porque o Kim Kataguiri, ele tá numa campanha para... Ele acha que ele vai ser prefeito. Ele acha que vai ser prefeito de São Paulo. Tá? Porque esses caras... O que não falta para esses caras é ousadia, né? E autoestima. Eles, não, ele acha que tem que ser prefeito de São Paulo. Um sujeito desse. Como político é um lixo. Mas ele acha que, nossa, vou ser prefeito de São Paulo. E aí tentou mitar essas mitagens e levou uma sambada, rapaz. Ele foi assim macetado pelo Haddad. E aí vale a gente prestar atenção nesse detalhe aqui, porque esse momento foi maravilhoso. Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até $50. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT? Tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Presidente, fala, deputado Kim, só para... Não, veja. Deputado Kim. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou sabe por quê? absolutamente contrário à taxação por parte do governador Tarcísio ou de qualquer outro governador. O varejo brasileiro é honrado. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. Você vai fazer o quê com o desemprego depois? Isso vai dar voto e criar desemprego. E é exatamente isso. Essa coisa de ficar mitando, de lacrando na internet. É exatamente esse o final. Ou seja, é o que aconteceu com o Bolsonaro. Vai, todo mundo dá like, todo mundo mito, e corre atrás, e buzina a motinha, e vai, e entra no mar para tirar foto com o celular, e faz e acontece. Só que o resultado é que é uma tragédia. É fezes. O resultado é que esta porcaria sem tamanho. Então, esses caras eles precisam ser confrontados, né? O confronto é muito importante. Olha, você está reclamando de um imposto que é um imposto estadual. Você está reclamando para o governo federal de um imposto estadual.
colocar esses caras no lugar que eles estão, porque eles são medíocres. É a mediocridade. São burros e limitados. Então, olha, Haddad, parabéns. Parabéns, Haddad. Mandou bem demais, cara. É isso aí mesmo. É exatamente isso. Mostra a seriedade do trabalho do governo, mostra que o governo tem um propósito, mostra que o governo está pensando na população e, ao mesmo tempo, traz o trabalho como ele tem que ser trazido, com esclarecimento para o povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o like. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou. Se você acha que um trabalho desse como o do Haddad merece esse like. Você acha ou não? Dê o like, se inscreva no canal. Eu vou ajoelhar aqui. Pedir de joelhos para você se inscrever no canal e votar no nosso IBEST. Porque eu fiquei quase em lágrimas, porque eu coloquei, falei, não é possível, o povo que gosta do nosso trabalho costuma votar. O ano passado ficamos entre os 20 e agora... Aí eu falei, bom, aí eu fui ver o nosso amigo, uma pessoa do canal, né, que tá lá no nosso WhatsApp lá, que é membro, que me avisou, Darcy. Falei, caramba, cara, fiquei triste. Mas agora você vai votar no IBEST, primeiro comentário fixado, vote à vontade lá, por favor, dê essa força pra gente. Não se esqueça dessa dica especial, que é aquela oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil só com o teu celular, hein? Só com o celular. Você trabalha aqui no Brasil e ganha em dólar. Então é a profissão do futuro. Esses prints que a gente deixa aqui são de inscritos do canal que entraram nos links, aí interagiram lá com nós temos lá o nosso WhatsApp, né? Aí clica aqui no link, vai direto pro WhatsApp, começa a interagir, dá muito certo, fica muito bacana. Então seja você uma dessas pessoas, para você saber. Para você saber não custa nada, viu? É de graça. Aí depois você toma a tua decisão. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que sejam membros do nosso canal. Nosso canal precisa de membros, gente. A gente tá precisando. Então, por isso que a gente pede. Então, seja um membro do nosso canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Vejam hoje 3 vídeos para você. E dá um trabalho danado fazer. Então, dê essa força pra gente. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Nós estamos loucos para trabalhar para você. Eu quero trabalhar para você. É o que eu quero. E eu quero continuar trabalhando, mas eu preciso comer. Eu tô barrigudinho. Eu tenho que tomar remédio, porque eu sou diabético. Eu preciso da tua ajuda. Então ajude a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. E se você acompanha os 3 vídeos de hoje, beijar-te-ei o seu rosto. Depositarei um ósculo em sua face. Obrigado. Até já.